Todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo. Queremos Deus. Queremos mais de Deus. Então eu quero compartilhar com você o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6 ao verso 18. Segundo Timóteo 4, 6 a 18. Está escrito o seguinte. Vamos lá, todo mundo? 2 Timóteo 4, 6 a 18. Não feche sua Bíblia depois da leitura, preciso que você me acompanhe, tá bom? Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu acho que todos vocês hão de concordar comigo que Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, o maior desbravador do reino de Deus. O homem que, num tempo tão remoto e com condições tão pequenas, percorreu o mundo, plantando igrejas nas mais diversas províncias do Império Romano, como a Galácia, a Macedônia, a Caia, Ásia Menor. Um homem que, depois de sua conversão, enfrenta muitas agruras. É preso, é açoitado, é fustigado com varas, enfrenta naufrágios, perigos os mais diversos, mas jamais recuou, jamais se intimidou, jamais temeu, e por onde passou deixou um rastro luminoso de um testemunho irrepreensível. O apóstolo Paulo escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Ele foi, de fato, um gigante de Deus na sua geração. Ele foi preso em Roma 2 vezes. Na primeira prisão nos anos 61, 62, na segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, ele estava numa casa alugada, com certas regalias até. Na segunda prisão, ele estava na masmorra Mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram os seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás
era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso, acusado de ser um bandido, um criminoso, um malfeitor. Na primeira prisão, ele orou para sair e pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não ora para sair, nem pede oração para sair, porque já escreve esta carta como alguém já sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Ele vai dizer que, em virtude dessa prisão, dessa segunda prisão, e essa segunda prisão ocorreu porque exatamente no dia 17 de julho do ano 64, houve um crime horrendo no Império, a maior, mais poderosa, mais rica cidade do mundo, cidade de Roma, conhecida como a cidade eterna, na época já com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. Não foi um incêndio qualquer, 70% da cidade ardia em chamas. Quando o incêndio terminou, 7 noites e 6 dias depois, ou seja, no dia 24 de julho do ano 64, dos 14 chamados bairros de Roma, 10 tinham sido destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi, que foi o verdadeiro incendiário, o imperador, que assistiu o horrendo espetáculo do alto da Torre de Mecenas, tangendo a sua lira. E então, esses 4 bairros restantes, povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Paulo já era o grande líder do cristianismo no Ocidente. Ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, nem sequer seus livros, muito menos seus pergaminhos, que eram cópias das Escrituras. E ele é jogado nessa masmorra, úmida, fria, insalubre. E ele vai dizer no capítulo 2, verso 9 desta carta, que ele está sofrendo até algemas como malfeitor. E eu fico imaginando a cena. Um homem da reputação de Paulo, sofrendo os fake news da época, os comentários de esquina de rua. Está sabendo da última? Como assim? Aquele grande pregador, aquele apóstolo famoso, está preso, é um bandido, é um criminoso, estava por trás do incêndio de Roma. Irmãos, isso é a mesma coisa que subir num alto de uma montanha e soltar um saco de penas, não se recolhe todas mais. A honra dele está sendo maculada, o testemunho dele está sendo manchado diante da opinião pública. Ele está preso como um malfeitor. Qual foi a consequência disso? No capítulo 1, versículo 15 desta carta, ele diz que em virtude disso, todos os da Ásia o abandonaram. Não alguns, não a maioria, todos. Quem eram os da Ásia? Seus filhos na fé. Os membros das igrejas que ele plantou direta ou indiretamente. Todos o abandonaram. Todos. Ele diz no capítulo 1, versículo 8 desta carta, que até seu filho, Timóteo, o mais íntimo colaborador de Paulo, estava com vergonha dele. Ele diz no capítulo 4, verso 16, que foi feita uma audiência, que ele chama de primeira defesa. Eu acho que todos vocês sabem que o direito romano é estudado até hoje, nas grandes universidades, que tratam dessa matéria do direito. E Roma deu a ele, a despeito desta pesada acusação, o direito de se defender. Quando ele vai para aquela audiência, diz que ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. E então, sem qualquer posicionamento de defesa, ou de alguém dizendo, esse cara é inocente, ele não é criminoso, ele não é um bandido,
Não foi ele o responsável pelo incêndio de Roma, ele foi condenado à pena de morte. Ele era um cidadão romano, não foi crucificado como Pedro foi, porque era um cidadão comum, então ele foi condenado à pena de morte e foi degolado. É aqui, nesse corredor da morte já, que ele vai ensinar-nos alguns princípios que eu gostaria de partilhar com vocês. Porque a grande pergunta para mim é esta: se transporte para o lugar dele, o que você estaríamos sentindo se nós estivéssemos sendo vítimas de uma trama? Inocentes sendo acusados de um crime bárbaro. Não só acusados, mas jogados dentro de uma masmorra. Abandonados pelos amigos. Sentenciados a uma pena de morte. Aguardando no corredor da morte o dia da execução. Como é que nós estaríamos se nós estivéssemos nessa condição? Como é que um homem nessas condições tem ainda uma palavra para encorajar sua vida hoje, 12 de fevereiro de 2023? Que palavras esse homem ainda tem para fortalecer a nossa fé e encorajar o nosso coração? Eu gostaria então de trazer alguns princípios para nós. Primeiro, dê uma olhadinha no verso 9. O princípio que ele deixa aí para nós é esse: procura vir ter comigo depressa. O princípio é este: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha a humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Meus irmãos, a crise chega e chega para todos, e chega democraticamente. Quando a crise chegar, não enfrente essa crise sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda. Na crise, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos de um amigo. Um amigo, pelo menos. Um amigo. Não estou falando de colega, estou falando de amigo. Sabe o que é um amigo? Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Amigo é aquele que você pode ligar ou chamar: corra para cá, eu estou precisando de ajuda, vem estar comigo. Nós vivemos no meio da multidão, mas nós vivemos, via de regra, no território da solidão. Os homens são mais fechados do que as mulheres. Às vezes a gente está passando um baita de um problema, remoendo isso no coração. Você encontra um ombro amigo para dividir a carga, para pedir ajuda, para dizer: eu preciso de você, venha para cá, venha ter comigo depressa. Vocês todos têm ciência, por exemplo, de uma das crises agudas que atinge a igreja evangélica, não só no Brasil, aqui no Canadá, mundo afora. A quantidade de pastores que têm cometido suicídio. A pergunta que se faz: meu Deus, por que não encontrou sequer um colega, um amigo para abrir o coração? Para dividir o seu fardo? Para pedir socorro? Para pedir ajuda? Então não fique sozinho. Quem são seus amigos? A quem você recorre quando você está passando uma luta? Para quem você abre o seu coração? Com quem você divide os seus fardos, as suas cargas? Na crise, tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, veja aí comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Segundo princípio é esse: quando alguém decepcionar você, não faça registros de mágoas. Põe o pé na estrada e continue caminhando. Irmãos, isso é um fato, não é uma possibilidade, é um fato. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Isso não é
Se é quando. A questão não é o que as pessoas fazem com você, a questão é como você reage a isso. A única coisa que ninguém pode tomar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas, tomar suas decisões, administrar os seus sentimentos. Viktor Frankl, e é um livro que, se você não leu, eu recomendo fortemente a leitura, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele é um judeu, pai da logoterapia, que foi preso e passou muitos anos em Auschwitz, na Polônia, num campo de concentração, e sobreviveu. E ele diz: as pessoas podem tirar sua liberdade, as pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua família, as pessoas podem tirar sua vida, mas ninguém pode tirar de você o direito que você tem de fazer as suas escolhas. A pessoa fala mal de você, você fala bem dela. Ela persegue você, você ora por ela. Ela amaldiçoa você, você abençoa a ela. Se você fizer registros de mágoas, e remoer isso, e ruminar isso, você adoece. Você perde a alegria, você perde a paz, você perde a saúde, você perde o apetite, você perde o sono, você perde o foco. Então, se as pessoas abandonaram você na hora que você mais precisava de ajuda, se as pessoas viraram as costas para você quando você mais precisava de socorro, se alguém na caminhada da sua vida, num dado momento, decepcionou você, não faça registros de mágoas, não. Põe o pé na estrada e continue a caminhar. Porque se você estacionar aqui, se você ficar nessa estação da mágoa, da amargura, da revolta, isso paralisa os seus passos, isso congela a sua vida numa estação de dor e de amargura. Prossiga, a vida continua, Deus vai restaurar suas forças, Deus vai restaurar seu ânimo, Deus vai restaurar sua sorte, você vai recomeçar e Deus vai fazer milagres na sua vida daqui para frente. Terceiro princípio que aprendemos com Paulo. Versículo 11. Ele diz o seguinte: somente Lucas está comigo. Traze contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. O princípio que está por trás aqui é o seguinte: quando você se lembrar em algum dado momento da sua vida, que você ofendeu alguém, que você machucou alguém, com as suas palavras ou com suas atitudes, tome a decisão de perdoar e restaurar esse relacionamento. Eu só consigo entender o versículo 11 à luz de mais dois textos do livro de Atos. O primeiro deles é Atos 13:13. Diz que quando Barnabé e Saulo saíram de Antioquia da Síria para a primeira viagem missionária, o jovem Marcos, ou também conhecido como João Marcos, que era primo do Barnabé, acompanhou os dois missionários na primeira viagem. Mas em Perge da Panfilha, o Marcos abandonou os dois missionários e voltou para a casa da sua mãe em Jerusalém. Pergunta: por que o Marcos abandonou os dois missionários? A Bíblia não responde. Nós não sabemos. Podemos cogitar, e eu faço cogitações. Eu levanto três possibilidades. Eu acho que talvez uma pode ser expressão da verdade. Primeira possibilidade: o Marcos era muito moço, muito jovem, pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, se decepcionou, falou: não quero isso não, vou voltar para a casa da minha mãe. Segunda possibilidade: quando eles saíram de Antioquia, o líder da caravana não era o Saulo, não era o Paulo, era o Barnabé, primo dele. Em Pafos, o comando muda. Saulo deixa de ser chamado de Saulo para ser chamado de Paulo, e a partir dele é o líder da caravana. Ele deve ter pensado: não, sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir na liderança desse cara, não vou não. Terceira possibilidade, eu creio na terceira. Está escrito em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entenda-se, Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? A Bíblia também não responde.
porém, pressupõe, com muita possibilidade de acerto, que é a mesma coisa que se refere em 2 Coríntios 12:7, quando ele diz que, em virtude da grandeza das revelações que ele teve, de até ser arrebatado ao terceiro céu, foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Que espinho na carne era esse? Muito provavelmente, era um problema de visão. Sabem por quê? Quando ele chega na Galácia, por causa da enfermidade física, para pregar pela primeira vez, os membros da igreja da Galácia gostariam e queriam até mesmo arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Não sabemos se isso aí é uma consequência da visão que ele teve lá no caminho de Damasco, que ficou cego. O certo é que Paulo, por exemplo, precisava de um secretário para escrever suas cartas. E no final ele pegava a pena para dar a saudação final: vede com que grandes letras eu vos escrevo. Ou até mesmo quando ele foi confrontado lá pelo sumo sacerdote, ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Parecia que via as coisas meio lusco-fusco. Agora preste atenção nisso. Não consta a Bíblia que ele saiu de Antioquia doente, mas consta a Bíblia que ele chega na Galácia doente. Então, a doença foi contraída no meio do caminho. E aí você vai estudar essa situação mais a fundo, você vai descobrir que onde o jovem João Marcos os abandonou, perto da Panfilha, era uma região alagadiça, pantanosa, com altíssimo incidente de malária. E possivelmente Paulo pega uma malária que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. Então, a terceira possibilidade que eu disse é essa: o João Marcos deve ter pensado assim: estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Bom, esse é o primeiro texto. O segundo texto, para você entender o versículo 11 aqui, é Atos 16, 36 a 41. Quando terminou o concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar, visitar as igrejas que nós plantamos, encorajar aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo, fortalecer aquela liderança. Barnabé disse: vamos, Paulo, eu estou animado. Só um detalhe, lembra do meu primo? O Marcos, eu estou querendo levá-lo conosco. Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Agora, é óbvio que Lucas, o doutor Lucas, que era médico e historiador, quando registra essas palavras, o faz num linguajar polido. Mas não foi isso que aconteceu, não. Por que você sabe que não foi isso que aconteceu? Porque o texto de Atos diz que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa do menino Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Então eu vou parafrasear, para ver se clareia um pouco mais. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: quando terminou o concílio de Jerusalém, que definiu os rumos doutrinários da igreja, Paulo, todo animado, chega para Barnabé e diz: Barnabé, que decisão sábia, que decisão sensata, que decisão segura que a igreja tomou. Agora, Barnabé, a teologia está boa, vamos voltar para a obra missionária, vamos lá. Barnabé, estou animadíssimo, Paulo. Só um detalhe: ô Paulo, você lembra do meu primo? Paulo, é claro que eu me lembro, né, Barnabé? Rapaz, deixa eu dizer uma coisa, eu estou querendo levar ele de novo. Olha, ele mudou tanto, ele está mais maduro. Eu acho que agora ele vai ser uma bênção. Paulo fechou a cara. Falou: Barnabé, comigo esse rapaz não vai não. Não, Paulo, mas deixa eu te falar, ele está mais maduro agora. Agora ele vai ser uma bênção. Barnabé, comigo não vai não. Ô Paulo, mas você está sendo intolerante. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Ponto final. Chega. Agora, para um pouquinho para pensar comigo. E se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, hein? Você já se sentiu descartado? Persona não grata? Alguém já disse para você: no meu time você não joga? Na minha equipe você não trabalha? Eu não quero você trabalhando comigo? Você não serve para ser meu cooperador?
Barnabé pegou o Marcos, levou para Chipre, investiu nele. Mais tarde, Pedro discipulou Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. O primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi Marcos. Claro, Paulo escolheu o Silas, profeta da igreja de Jerusalém, e Deus encaminhou a vida dele de uma maneira linda, maravilhosa, na sua rica providência, e agora Paulo está no corredor da morte, fazendo uma espécie de faxina na sua cabeça. Lembrou do Marcos. Aí escreveu para Timóteo: Timóteo, meu filho, quando você vier, você traz o Marcos aí, ele me é útil para o ministério. Que princípio nós estamos aprendendo aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você não perde a sua autoridade espiritual dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua mulher, no seu trabalho, na igreja, quando você reconhece os seus erros e pede perdão. Às vezes nós homens somos muito durões, sabia? E às vezes eu escuto de algumas esposas assim: pastor, meu marido não sabe o que é pedir perdão. Ele é duro demais. Erra comigo, erra com os filhos. Nunca ele pediu perdão. Nunca. Ou a gente machuca alguém com palavras, com atitudes, e vai passando por cima, igual um trator. Deixa eu dizer a você, ninguém tem o direito de prosseguir na vida deixando pessoas feridas para trás. Não construa a sua vida deixando gente machucada para trás. Tenha humildade de reconhecer os seus erros e de pedir perdão. Isso é um princípio. Quarto princípio que nós aprendemos aqui nesse texto. Por pior que seja a situação, por mais ocupado que você esteja, nunca perca a alegria e o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. Hoje nós tivemos um exemplo aqui de uma criança de 9 anos. Porque às vezes, pastor, só porque não conhece a minha vida, eu trabalho muito. Está pensando o quê? Eu trabalho 12 horas por dia. Irmãos, eu estou com 64 anos, via de regra, com pouquíssimas exceções, eu trabalho 3 expedientes por dia, manhã, tarde e noite, levanto 5 horas e não vou dormir antes da meia-noite, via de regra. Sou um menino ainda. Menino. Eu só sei a minha idade quando eu me olho no espelho. O espelho não mente, é uma tristeza. Então você nunca tem desculpa: não, eu estou ocupado, trabalho muito, estou cansado, Bíblia eu leio quando eu vou na igreja. E tem gente que nem Bíblia mais tem. Eu não tenho nenhum problema com a Bíblia que eu gosto e uso. Mas deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. O Arival, pastor lá comigo em Pinheiros, ele é muito engraçado e ele tem o dom do humor. Tem coisa que ele fala que se eu falar é um escândalo. Na boca dele fica bem, todo mundo ri, ninguém fica com raiva, é uma maravilha. Há poucos dias eu disse na igreja assim: meus irmãos, Bíblia de papel, que você anota, você risca, bota lauzinho assim, bota data, é espada. Agora esse negócio de Bíblia, só no celular é só canivete. Só canivete. Você precisa ter uma Bíblia. Você anotar. Sentir o cheiro do papel. Quando ele diz assim no verso 13: quando você vier, meu filho, traz aí a minha capa, os pergaminhos, meus livros, os pergaminhos. O pergaminho eram as cópias da Bíblia. Agora, preste atenção que o cara está numa masmorra escura, o cara está velho, o cara está doente, o cara está acusado injustamente, o cara está abandonado pelos amigos, o cara foi condenado à pena de morte, o cara está no corredor da morte, o cara está aguardando a hora da execução, e ele quer estudar mais a Bíblia, está morrendo e quer estudar mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Meu amado irmão, se você for um analfabeto funcional da Bíblia, você está encrencado. Você não tem filtro.
Você vai escutar as maiores bobagens e bater palma. Você não vai se alimentar na hora da crise. Você não tem referência. Tem hora, meu irmão, que você precisa ter Bíblia, não é só no papel, não, é no coração e na mente. Quando Jesus, o pastor Sanil agora disse agora há pouco, quando Jesus foi levado lá para o deserto, não deu prazo de consultar uma chave bíblica, nem ligar para alguém, falou, e aquela referência, tá, não, está escrito, está escrito, está escrito. Você tem que ter Bíblia na mente, Bíblia no coração, Bíblia nos lábios, é espada para lutar. Não dá para voltar lá em casa para pegar a espada, não, a guerra está acontecendo, é aqui agora, campo aberto, você precisa da palavra. Então, se você que está aqui hoje nunca leu a Bíblia, assuma o compromisso, o ano está começando ainda, leia a Bíblia todo esse ano, medite na palavra, estude a palavra, mergulhe na palavra, more num livro da Bíblia um mês, leia todo dia, deixe a Bíblia entrar em você. Porque se você não tiver Bíblia, querido, os valores do mundo vão entrando e você não vai ter elementos para educar seus filhos, seus netos, você vai ficar perdido. E se você ficar perdido, e os seus filhos, para onde vão? Quinto princípio, que nós aprendemos com Paulo nesse texto. Por favor, observe isso comigo. Quando as pessoas deliberadamente fizerem um mal contra você, deliberadamente, tome a decisão de perdoar. Olha o versículo 14. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Dizem os estudiosos que foi esse Alexandre, o latueiro, que delatou o apóstolo Paulo, resultando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. É aquele tipo de gente que apunhala pelas costas, que puxa o tapete, que fica feliz quando você cai e chora quando você se levanta. É gente que joga contra o patrimônio. É gente que aposta no seu fracasso. É gente que só consegue se dar bem ou se sentir bem quando você está embaixo. Aliás, dizem os entendidos, e a psicologia humana parece provar isso, nosso coração é muito ruim, você sabe disso, né? Muito ruim. Então, baixa a bola, porque você não está com esse cartaz todo, não. Você e eu temos mais facilidade de chorar com os que choram, do que nos alegrarmos com os que se alegram. E Paulo era um fenômeno. Paulo era o apóstolo que percorria o mundo, e onde ele chegava, os milagres de Deus aconteciam. Igrejas eram plantadas, pessoas eram alcançadas. E aí esse cidadão disse, esse cara tem que cair. Esse cara tem que cair. E delatou Paulo. E Paulo foi preso. E Paulo foi degolado. A pergunta que eu lhe faço hoje é essa: como é que você reage quando alguém se interpõe no seu caminho para prejudicar você? Qual a sua atitude? Qual a sua reação? Paga na mesma moeda? Revida com a mesma violência? Dá o troco? Bom, eu sei que você é um homem crente. E você diz, não, pastor, crente não faz essas coisas, não. Mas não é. É verdade? É isso mesmo? Crente não revida mesmo? Talvez você diga, não, pastor, eu não vou fazer, não. Mas, esse cara, o dia dele vai chegar. O dia dele vai chegar. E quando o dia dele chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Esse é o tipo de música complicado, não é não? Esse não é o papel de um crente, não. Perdão, querido. Sabe por quê? Se você guardar mágoa de alguém que machucou você lá no passado, você não vai viver. Você vai adoecer.
Guardar mágoa é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda a mágoa de alguém, você fica prisioneiro, na coleira. Na coleira. Você vai chegar em casa com fome e a pessoa chega do seu lado, se assenta do seu lado, tira o seu apetite. Você vai tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e transforma-se no seu pesadelo. Você vai sair de férias com a família, ele vai pegar carona com você e estragar suas férias. A única maneira de você ser uma pessoa livre é perdoar. Assim como Deus em Cristo perdoou você. Você não sabe lidar com isso, nem eu, nem nós. Entrega para Deus, Deus sabe lidar. Eu não sei. Meu senso de justiça é torto. O Senhor lhe dará paga, eu não. Quanto a mim, essa conta está zerada. Vai ter que lidar com Deus, não comigo. Sexto princípio. Olhe comigo no versículo 21, que nós não chegamos a ler, mas vale a pena ler agora. Está escrito assim: apressa-te a vir antes do inverno. E o princípio que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu já tinha dito no versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Mas essa é uma expressão indefinida, eu não sei o que é depressa. Depressa pode ser 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, eu não sei o que é depressa. Depende de quê? Do contexto. Então, como que num pós-scriptum, ele diz no verso 21 assim: ô Timóteo, quando eu disse para você vir ter comigo depressa, o que eu quero dizer é o seguinte: venha antes do inverno. Por que ele está dizendo isso? Porque no período dos 3 meses do inverno, não se navegava com segurança. É só ler Atos 27 e 28, para ver o naufrágio que teve, porque tentaram navegar no inverno. Então, o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Ô Timóteo, se você quer vir ter comigo, meu filho, como eu preciso, venha antes do inverno, porque se você esperar os 3 meses do inverno passarem para você vir, não precisa vir mais não, eu já terei sido executado. Quando você chegar aqui, eu não estou mais aqui não. Qual o princípio? Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter a oportunidade de fazer. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Cada um aqui tem o seu contexto de urgência, não é verdade? É aquela conversa com a esposa, às vezes o casamento está aí no ponto morto, ou no piloto automático, numa mesmice, está correndo demais, trabalhando demais, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, ou está correndo demais também, não tem tempo para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para vir à igreja, ou fez do dinheiro o seu Deus, achando que o dinheiro vai resolver o seu problema, que o dinheiro é tudo na vida. E está na hora de você realinhar sua vida, buscando as primeiras coisas primeiro. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas o serão acrescentadas. Mas não adie aquilo que é urgente. Procura vir ter comigo depressa, mas venha antes do inverno. Porque se você demorar demais, passou a hora, passou o tempo, perdeu a oportunidade. Não tem mais jeito. A oportunidade se foi. Penúltimo lugar. 7º princípio que Paulo nos ensina nesse texto. Ainda que você enfrente uma situação tão dramática na vida, que você seja abandonado por todos, saiba de uma coisa: Deus nunca vai desamparar você. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, diz o verso 16. Mas no verso 17 ele diz o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Há momentos, irmãos queridos, que Deus, na sua providência carrancuda, permite a gente passar por isso. Você olha para um lado, por outros, meu Deus, fiquei só. E nessas horas é que Deus mostra que Ele está com você, de uma maneira singular,
fortalecendo você, encorajando você. Às vezes não livrando da morte, mas livrando na morte. Às vezes não livrando da fornalha, mas na fornalha. Às vezes não livrando da cova dos leões, mas na cova dos leões. Mas Deus nunca vai decepcionar você. Nunca, nunca, nunca. Último princípio, oitavo e último princípio. Veja o versículo 18 comigo, na parte final do versículo 18, está escrito assim: a Ele, glória pelos séculos dos séculos, amém. Em outras palavras, o princípio, a melhor maneira de você encerrar a sua carreira, fechar as cortinas da vida, é dando toda a glória a Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós vivemos uma sociedade em que o homem tornou-se o centro de tudo. Tudo gira em torno do homem, tudo é feito pelo homem, tudo é realizado para o homem, mas esta não é a mensagem da Bíblia. O homem não é o centro do mundo, Deus é. E você só vai encontrar o sentido da vida quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Pois bem, este homem está no corredor da morte e nos ensinando. E ele termina as suas aulas instrutivas de encorajamento para nós, agora fazendo uma avaliação da própria vida dele. Quando ele chega no verso 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está dizendo: Timóteo, meu filho, eu preciso de uma coisa para você. A minha vida não foi de amenidades, foi um combate. Mas não foi um combate, foi um bom combate. Às vezes, quando a gente é mais jovem, e aqui nós temos vários jovens no auditório, a gente é mais afoito, a gente briga até com a sombra, a gente entra em qualquer luta, briga pelas razões mais fúteis, e chega à conclusão que o resultado é zero, por que não dizer às vezes negativo? Quando você vai ficando mais encanecido, as rugas começam a surgir no rosto, você começa a selecionar suas brigas, suas lutas ficam mais seletivas. Então deixa eu dizer uma coisa para você não ter que passar por esse caminho. Selecione as suas lutas. Se a luta não for boa, não entra nela não. Não perca tempo. Para quê? Mas se o combate é bom, combata-o. Se preciso for, morra no combate. Mas um bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira. Isso era o sonho, isso era o alvo da vida dele, completar a carreira. Ele chega a dizer isso lá para os presbíteros de Éfeso: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira. Agora, completar a carreira não é um projeto de vida, agora é um testemunho de vida. Eu completei a carreira. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Mas ele vai dizer em terceiro lugar: eu guardei a fé. Ô Timóteo, eu vivi cercado de perigos, de ameaças, de muitas ideias, de muitas doutrinas, de muitas propostas no mercado da fé, mas Timóteo, eu nunca negociei a minha consciência, eu nunca vendi minha consciência, eu nunca transigi com a verdade, eu guardei a fé. Agora, segundo lugar, vai fazer uma avaliação do seu presente no verso 6, olha comigo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Ô Timóteo, Roma vai me matar. Mas na verdade, Timóteo, não é Roma que vai me matar, não. Eu vou me entregar. E sabe, Timóteo, eu não vou me entregar para Roma, não. Eu vou me entregar para Deus, como oferta de libação ao Senhor. E mais, Timóteo, não vou morrer também, não. Eu vou partir.
A palavra partida aqui é um eufemismo para a morte. E essa palavra partida no grego tinha 3 significados. Primeiro, significava tirar o fardo das costas de alguém e aliviá-lo da bagagem. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas. Eu não sei quanto a vocês, mas a lida pastoral leva a gente a ver cenas dramáticas. Eu fui pastor de uma ovelha, o Seni conheceu muito, o senhor lá em Boechat, ficou 14 anos em coma, num leito. Ou eu já vi gente tomado por um câncer, que o corpo foi ficando esquálido, caquético, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta, com dores atrozes. E quando a morte chega, é Deus dizendo: meu filho, vem descansar. Vem descansar. Chega. Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Alívio da bagagem. Segundo, a palavra partida no grego significa desatar uma canoa de um tronco e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem da vida rumo à pátria celestial. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos a caminho do nosso verdadeiro lar. Terceiro significado da palavra partida no grego, significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e mudar para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Então me permita dizer uma coisa aqui, que nós usamos muito e usamos mal como expressão. É comum dizer assim: pastor, esse ano foi tão difícil para mim, perdi meu pai, perdi minha mãe. Às vezes, de uma maneira tão fora do natural, eu perdi meu filho, eu perdi minha filha. Essa semana passada, a Celi estava lá em Pinheiros, na conferência, e uma mãe que, na hora do luto dela, ela foi à igreja, orei com ela, mas agora com mais calma ela me contou, o filho, querido, amado, filho, exemplo para ela, amado do coração dela, cuidava dela, com 18 anos, desceu levou o cachorro para passear, e ele estava saindo do portão do prédio, quando um carro desgovernado entrou no portão, e um ferro, que era uma barra de ferro do portão de vidro, entrou na cabeça do filho dela, vazou a cabeça do filho dela. Não é natural, não é natural. Um pai e uma mãe enterram um filho. E aí você usa assim: perdi meu filho. Não, você perde alguém quando você não sabe onde essa pessoa está. Você perde algo quando você não sabe onde esse objeto está. Quando a gente enfrenta a dor do luto, você não diz: eu perdi meu filho, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, porque você sabe onde ele está. Está no céu, está com Jesus. Morrer é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai, é ir para o céu, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, onde não tem choro, nem lágrima, nem dor. Mas agora Paulo vai fazer uma avaliação do futuro, no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Ô Timóteo, Roma vai me matar. Eu estou indo, meu filho, para o local de execução. A espada de Roma vai tosar minha cabeça. Mas pensando melhor, Timóteo, eu estou indo, na verdade, para um outro lugar. Porque o juiz da terra me condenou à pena de morte. Mas o reto juiz, diante de quem eu e todos vamos comparecer, já me declarou justificado. Então, na verdade, eu estou indo é receber a coroa da justiça. Receber o prêmio. Receber a coroa. Receber o galardão. Até o dia que, então, há a decisão de executar Paulo.
ele é tirado da masmorra e é levado para o local da execução. E naquele momento a espada de Roma tosa a sua cabeça. Corpo para um lado, cabeça para o outro. Tombou na terra como um mártir, mas foi recebido no céu como um príncipe. E eu quero até crer, pastor Seni, que as últimas palavras de Paulo, antes de dar o último suspiro na terra, foram essas: a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não sei o que a providência de Deus vai reservar para você e para mim, nos dias que temos pela vida. Mas uma coisa você pode saber: na hora que a crise chegar, você precisa de um ombro, de um amigo. Se as pessoas magoarem você, não faça registro de mágoas. Se você reconheceu que machucou alguém, peça perdão. Você precisa dedicar tempo para estudar a Bíblia. Se alguém machucou você, perdoe. O que você tem que fazer? Faça hoje, para não chorar a dor do remorso amanhã. Se as pessoas abandonarem você, saiba, Deus nunca vai decepcionar você. Feche a cortina da sua história, dedicando a Jesus e dando a Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus nos ajude a viver esse projeto de vida. Feche os seus olhos por um momento, por favor. Você pai, você avô, você filho, você neto, você irmão, você tio. Hoje Deus confronta você e a mim com a sua palavra. Você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é nem o que você decide, você é o que você faz. Quem sabe hoje Deus está falando com você, para você ser um melhor homem, um melhor marido, um melhor pai, um melhor avô, um melhor trabalhador, um melhor crente, um melhor servo do Senhor Jesus. Desculpas não podemos dar, porque Paulo estava velho, pobre, cheio de cicatrizes, acusado injustamente, abandonado pelos amigos, rejeitado pelas pessoas mais próximas, no corredor da morte. E ele nos dá tantos exemplos de uma vida plena, maiúscula. Então hoje, meu irmão, se você quer colocar a sua vida nas mãos desse Deus e viver o projeto dele, eu quero orar em seu favor. E aí onde você estiver, se você quer assumir esse compromisso com o seu Deus, ponha-se em pé onde você está, e eu vou orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te rendemos graças, porque aprouve a Ti nos trazer à Tua casa, nesta manhã, ter esse tempo de comunhão, deixarmos nossa casa, nosso conforto do lar, para vir aqui, para ter um tempo de refeição em conjunto, e nos assentarmos aos pés do Senhor Jesus para receber a instrução da Tua palavra. Deus, aplica esta palavra ao nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a vivermos de tal modo que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Livra os nossos pés da queda, livra o nosso coração de ansiedade, tira toda a dor, toda a tristeza, toda a mágoa do nosso coração. Ajuda-nos a perdoar, a pedir perdão. Ajuda-nos, Deus, a mergulharmos mais na Tua palavra.
Ajuda-nos, Deus, a entender que jamais Tu desamparas aqueles que em Ti esperam. Ajuda-nos a prosseguir na nossa jornada, Senhor, a encerrar a nossa carreira e a entender que a nossa vida é Tua. E se um dia fecharmos os olhos para esta vida, nós estaremos para sempre contigo, onde não tem mais dor, nem pranto, nem choro, nem luto. Guarda-nos para o Teu inteiro agrado, a fim de que vivamos frutificando em toda a boa obra. Oramos em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Amém.